Salve fiel, salve nação corintiana, domingão, separei pra vocês as principais notícias do Corinthians e tem reforço chegando no timão. Corinthians está por detalhes para concretizar o primeiro reforço da temporada. Fabrício Angileri, argentino, 30 anos, deve aí ser um novo reforço para lateral esquerda do Corinthians. Informações também sobre a renovação do zagueiro João Pedro Tchoca, que vem jogando muita bola. Informação também sobre o empate do Corinthians com a Portuguesa. A torcida não tá nada satisfeita com Pedro Raul, Héctor Hernandes e Charles. Vocês acham que deveriam negociar esses jogadores, fiel? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Muita notícia do Corinthians agora, mas antes deixa aquele like para fortalecer. Se você for novo por aqui, clica no botão aí embaixo, se inscreva agora, canal Alerta Corinthians, aqui é tudo sobre o Timão e sem demora vamos reagir aí ao Nicola, o Cereto e o Samir Carvalho atualizando pra gente o noticiário corintiano com bastante novidade, hein? Dá só uma olhada. Preciso falar agora sobre João Pedro Tchoca, zagueiro do Corinthians que tem causado excelente impressão e uma série de notícias surgiram nos últimos dias. Há quem garanta que o Corinthians já buscou a renovação, há quem garanta que não. Há também a informação de que o empresário dele tem problemas de dívidas com o Corinthians. Quero trazer todos os detalhes do que eu consegui apurar. Esse atleta, que virou titular absoluto de forma merecida aos 21 anos de idade, está de fato negociando a renovação do contrato. O vínculo termina em dezembro de 2026 e foi renovado em maio do ano passado, mas a alegação é de que até por seu status de titular ele precisa ganhar mais do que os seus 60 mil reais mensais. Enquanto esteve emprestado ao Ceará na temporada passada, ele ganhou um acréscimo de 20 mil reais, ou seja, ganhava 80 mil enquanto defendia o vovô. Voltou para o Corinthians para ganhar uns 60 mil. A ideia do Timão era ver se ele conseguia performar durante o Campeonato Paulista. A resposta foi extremamente positiva, até por isso essa renovação. Em relação a uma possível desavença entre o empresário dele e o Corinthians, essa informação foi divulgada durante a semana pelo craque Neto em seu programa Os Donos da Bola. Não consegui a confirmação de ninguém no Timão a esse respeito. De qualquer forma, a tendência, se tudo correr bem, é de que o vínculo seja estendido, até porque o Tchoca quer muito permanecer no Corinthians. Ele entende que esse é o momento de se fixar, virar titular absoluto e um cara conhecido do torcedor. Só para completar, na atual temporada, 7 jogos e 1 gol. Última informação sobre o Timão: Corinthians, com um ponto conquistado diante da Portuguesa, garantiu matematicamente a primeira colocação do seu grupo. São 26 pontos conquistados contra 16 do Mirassol. Mirassol tem mais 3 partidas para jogar, poderia chegar a no máximo 25, ou seja, Corinthians vai fazer a partida de mata-mata contra o Mirassol, jogo único dentro do seu estádio. Por falar em contratação, quero contar que o Corinthians fez nos últimos dias proposta por um lateral esquerdo. Trata-se do argentino Fabrício Angileri. Ele tem 30 anos de idade, revelado no Godoy Cruz, com boa passagem pelo River Plate e atualmente no Getafe. A situação dele na Espanha é horrorosa, ainda nem estreou na atual temporada. Corinthians monitora a situação do Angileri desde novembro do ano passado. E segundo o Samir Carvalho, jornalista que cobre o dia a dia do Corinthians, foi feita uma proposta oficial ao jogador e também ao Getafe. O Angileri já teria aceito a oferta corintiana e agora trabalha em sua liberação no Getafe. O contrato dele com o clube espanhol só se encerra em junho de 2026, mas o fato dele ter um salário relativamente alto e não ser aproveitado pode ser um facilitador. A avaliação do preço dele não é das maiores, 700 mil euros. Esse jogador chegaria certamente para ser titular absoluto do Corinthians, é mais atleta do que o Hugo e também do que o Matheus Bidu. É bem verdade, porém, que desde que se mandou para a Espanha, o Angileri nunca conseguiu arrebentar. Foram só 27 partidas em 2 temporadas e meia. Com outra observação importante, desses 27 jogos, só 10 na condição de titular. Números que contrastam com sua passagem pelo River Plate. Por exemplo, em 2021 pelo River, 47 jogos, 3 gols e 12 assistências. Lateral esquerdo, italiano não, argentino de 30 anos de idade, que pertence ao Getafe da Espanha. Pela manhã já havia dado detalhes sobre o interesse. A conversa avançou bastante e apesar de outra proposta do futebol brasileiro e de uma da Major League Soccer, a tendência é que Corinthians e Getafe batam o martelo a qualquer momento.
O Angeleri chegará por empréstimo até o fim da temporada, com o Corinthians ficando obrigado a comprá-lo se algumas metas forem batidas. Metas que já vão ser estabelecidas no contrato e todas relacionadas à performance do jogador. Então vai depender do desempenho do Angeleri para que o Corinthians tenha a obrigação de comprá-lo no fim da temporada. Não se trata de uma operação custosa nem muito alta, até porque o Angeleri não vive boa fase, nem sequer estreou na atual temporada e está avaliado em 700 mil euros. Como o Campeonato Paulista permite 4 trocas de jogadores para a fase de mata-mata e o Corinthians estará na fase de mata-mata, dá para garantir que o Angeleri, se contratado, será reforço importante para a decisão do Paulistão. E a lateral esquerda vem sendo a maior preocupação do time. Isso porque nem Hugo, nem Matheus Bidu, nem Palácios conseguiram se vingar ou se provar com a camisa alvinegra. Só para complementar uma curiosidade, o Corinthians era, até aqui, o único time da Série A do Campeonato Brasileiro ainda sem nenhuma contratação. Se oficializar a chegada do Angeleri, essa questão será resolvida. E você curte o lateral esquerdo, que foi formado no Godoy Cruz e passou também pelo River Plate antes de jogar no futebol europeu? Se sim, usa espaço, se não... Tentando a contratação do Fabrício Angeleri, por indicação do técnico Ramon Dias, lateral esquerdo argentino. O Corinthians entende, o técnico Ramon Dias entende que a lateral esquerda é a posição carente no Corinthians. O lateral esquerdo também possui propostas de outros clubes. E o acordo entre Corinthians e o Angeleri ainda não foi sacramentado, mas está bem encaminhado. O Corinthians precisa registrar o Angeleri no boletim informativo diário da CBF até o dia 28 de fevereiro, quando fecha a janela de transferências no Brasil. Então o Corinthians tem uma certa pressa para tentar a contratação de um lateral esquerdo. Essa não é a primeira vez que o Corinthians se interessa pelo lateral esquerdo de 30 anos. Em setembro de 2024, o Corinthians tentou fechar a sua contratação já na reta final da janela de transferências, mas acabou esbarrando no curto prazo para firmar o acordo. O Angeleri começou a carreira dele no Godoy Cruz, da Argentina. Depois ele foi para o River Plate, jogou no River Plate da Argentina em 2019, onde permaneceu até 2022. Lá no River Plate da Argentina, ele se destacou, sendo titular nos títulos do Campeonato Argentino, Copa Argentina, Supercopa Argentina e Recopa Sul-Americana. Então ele é multicampeão pelo River Plate, foi titular em títulos importantes jogando pelo River Plate. E depois ele foi para o Getafe da Espanha. No Getafe da Espanha, ele revezou entre a posição de titular e a posição de reserva nas temporadas de 2022 e 2023 e nas temporadas de 2023 e 2024. 15 jogos como titular na primeira temporada e 12 jogos como titular na segunda temporada. Ainda não entrou em campo este ano. Este ano ele perdeu a posição e está no banco de reservas. Se for contratado pelo Corinthians, o Angeleri passa a ser a quarta opção para a lateral esquerda corintiana em 2025. Atualmente, o Hugo é o titular da posição. O Hugo é o titular da posição do Corinthians, ganhou a posição do Matheus Bidu. O Hugo jogou os últimos clássicos contra o Palmeiras e também contra o Santos. O Matheus Bidu perdeu a posição para o Hugo. Tinha ganhado a posição do Hugo no Campeonato Brasileiro e acabou perdendo novamente a posição do Hugo. O Matheus Bidu é o substituto imediato, portanto, os dois brigam pela titularidade na lateral esquerda e tem também como opção o Diego Palacios. Mas o Diego Palacios pouco tem sido aproveitado pelo técnico Ramon Dias. E além desses profissionais, tem o Denner ainda de 16 anos, que vem treinando com o time principal, jogador que jogou a Copa São Paulo de Futebol Júnior, mas está sendo negociado com o Chelsea da Inglaterra. Portanto, o Corinthians está
negociando a contratação de um lateral esquerdo. O Corinthians não está satisfeito com a posição de lateral esquerdo. Agora, é evidente que com a contratação do Angileri, alguém deve ser negociado. O Corinthians não vai ficar com 4 laterais esquerdos, 4 jogadores para posição. O Corinthians provavelmente vai negociar, um deles deve ser negociado, portanto. Corinthians que joga hoje contra a Portuguesa e depois... Espantou, deixa o like aqui. O que mais me espantou foi a preguiça que o Corinthians jogou. Uma tiriça, escolha o termo que você quer. Preguiça, tiriça, nhaca. Cara, assim, velho, eu fiquei chateado com alguns jogadores, porque mostraram que eles não têm gana, não têm qualidade para vestir a camisa do Corinthians. O Corinthians joga no 4-4-2 hoje de novo, losango. O Ramon não tem outro esquema, né? Ele joga com a linha de 4 com Maná, Félix Torres, Kaká não, ministro da Educação e Bidu. Depois no meio campo, primeiro volante, Alex Santana. Então, assim, nós tivemos uma novidade de posicionamento. O Alex Santana, ele não jogou do lado esquerdo do losango, né? Ele jogou centralizado. E na direita, o Charles. Depois atrás dos atacantes, o Coronado, tá? E na frente o Romero com o Thales Magno. Então foi um 4-4-2 losango. O Corinthians não jogou nada, a Portuguesa saiu na frente, era para ter saído antes na frente. Por que o Corinthians não jogou nada? Vamos lá. Primeiro que a saída de bola do Corinthians é horrível. Félix Torres é horrível. Kaká é horrível. Deveriam cobrar porque que o Corinthians pagou 5 milhões de dólares no total. O total da operação Kaká são 5 milhões de dólares. Não faz sentido, velho. Sabe? Não faz sentido nenhum o ministro da Educação custar tudo isso. Entendeu? O Alex Santana, para mim, foi o pior jogador do Corinthians na partida. Esse cara andou em campo. Eu acho que a partir de hoje, sabe? Tem um texto bíblico que fala assim, ó: seja fiel no pouco, que no muito te colocarei. Cara, esses caras hoje não foram fiéis no pouco, sendo redundante, nem um pouco. Entendeu? O Alex Santana, ele andou em campo, caminhou. Não estava afim de jogar, ele não correu. Tinha hora que ele trotava. Um jogador que, para mim, tinha que ser a despedida dele hoje do clube. Sabe? É lamentável, né? É lamentável o desempenho, né, do Alex Santana, tá? É lamentável. O seu Rian, aí a nossa saída de bola, como é que vai sair jogando com Alex Santana, Rian e Charles? E ministro da Educação? Não, eu pergunto, como é que sai jogando com Félix Torres, ministro da Educação? Eu nem vou colocar os laterais, tá? Num jogo tão ruim, os 2 laterais hoje foram os menos piores. O Maná e o Bidu. Aliás, eu quero dizer uma coisa aqui. Eu acho uma injustiça o Bidu perder a posição para o Hugo. O Matheus Bidu não é para ser o lateral reserva hoje. O que o Hugo fez para conquistar a posição de titular? O Matheus Bidu veio numa sequência no final que foi impressionante, inclusive marcando golaços, né? E hoje o Matheus Bidu fez gol de novo, porque o Bidu, reserva do time titular pro Hugo, cara, é uma falta de respeito com o jogador que está bem fisicamente, que treina, que é comprometido, que salvou o Corinthians em alguns jogos no ano passado, estava muito bem, e hoje fez gol, salvou de novo, tá? E aí, algumas
algumas atuações hoje que me chamaram a atenção, né, do cúmulo, né, pro ridículo, né, e que eu lamento muito. Sim, o Bidu também falhou hoje, eu vi também, falhou hoje, tá? Mas mesmo ele falhando, né, ele ainda é melhor que o Hugo, tá? Então a gente teve uma saída de bola ruim, o gol da Portuguesa, né, o Alex Santana, desculpa, já tinha dado espaço para o Jajá chutar e ele manda na trave, o Donelli só olha, né? Eu acho legal o Donelli, assim, ele ter essa oportunidade de assistir um jogo de dentro do gramado. Eu acho, fico feliz pelo Donelli, né? Que ele tem, assim, ele tem direito a esse plano, né? Que é assistir os jogos do Corinthians de dentro do gramado. Acho bem legal. Então o Donelli já viu, né, o Jajá chutar. Eu pensei comigo, já sai o gol da Portuguesa. Aí não deu outra, já, né, recebe uma bola, um passe de um pivô, né, do jogador da Lusa. Ele chuta, né, uma bola defensável e o Donelli aceita. A Portuguesa abre o marcador, o Kaká marca fofo, né, o ministro da Educação. Enfim, aí ele fica lá, deixa o cara fazer o pivôzinho, o Alex Santana com preguiça também não vai na bola, o Jajá finaliza e faz 1-0, tá? Portuguesa mereceu, né, a vitória no primeiro tempo. No segundo tempo, a Portuguesa sofre o gol logo no início, o Corinthians marca o gol, numa bela jogada do Thales, né, tá tentando lembrar aqui, uma bela jogada do Thales, que ele dá uma triangulação, na verdade, né, Coronado, Thales e Bidu, né, e o Bidu finaliza entre as pernas do goleiro, empata o jogo. O Corinthians não merecia, né, o empate, mas futebol não tem essa de merecimento. O Corinthians abriu o placar contra o Santos quando o Santos jogava melhor, e depois o Corinthians melhorou na partida. Então, futebol não tem isso, né, velho? Futebol é bola na rede. O Corinthians faz, né, o gol de empate, vira na partida, né, que é o mais surpreendente. O Corinthians vira o jogo, isso que causou mais surpresa ainda, né, no pênalti, né, do Thales. O Thales se superou. O Thales também fez um primeiro tempo que estava numa nhaca tremenda, mas no segundo tempo ele acordou. E aí o Corinthians vira o jogo. Parecia que o Corinthians ia vencer. O Ramon fez as substituições. Eu vou falar sobre jogador por jogador daqui a pouco. E a Portuguesa consegue ainda, né, numa falha do Bidu lá na frente, num contra-ataque rápido, a Portuguesa consegue cruzar a área toda da defesa do Corinthians. Como os caras são ruins, velho. Ó, presta atenção. O Bidu pode ter falhado lá no ataque, mas foi lá no ataque, velho. Essa bola veio na direita, ela cruzou, ela passou na frente do Kaká, do Félix, do Alexandre, do Alex Santana, tal, para chegar lá na frente do Maná, o Maná fazer assim, virar a bundinha. E aí o cara finalizou e empatou. O Corinthians jogou na preguiça, jogou na nhaca, não estava afim de jogo e empatou. Foi até um bom resultado, né? Foi até um bom resultado, se tratando né, do desempenho, levando em conta o desempenho, né, que os jogadores tiveram em campo. O Corinthians terminou no 4-3-3. Salve fiel, salve nação corintiana, continuando falando mais um pouquinho do Corinthians aqui com vocês, né? O Corinthians que está perto aí de fazer a contratação do Fabrício Angileri, lateral esquerdo, 30 anos, argentino, revelado no Godoy Cruz, com passagens também no River Plate. Os números dele no Getafe não é bom, tanto é que ele foi para o banco de reservas, né? Então o Corinthians já fez uma proposta aí por um empréstimo com opção de compra obrigatória até o final da temporada de 2025. O Corinthians que tem problema aí nas laterais, né? O Matheus Bidu fez até um gol ontem, melhorou aí de um tempo pra cá e da metade do ano até agora ele evoluiu um pouco, mas a gente sabe, né, que tá muito abaixo do que é esperado no Corinthians, tanto ele como o Hugo. Então o Corinthians aí perto de contratar o primeiro reforço da temporada. O Corinthians é o único clube aí
entre os paulistas da Série A, que não anunciou nenhuma contratação para essa temporada, né? O Corinthians deve anunciar aí nos próximos dias. Falta apenas detalhes para a concretização aí desse acerto entre o Corinthians e o Fabrício Angileri, argentino, 30 anos, que deve chegar aí para ganhar espaço na lateral esquerda do Corinthians. Deve chegar para ser titular do timão, né? Já que o Hugo e o Matheus Bidu não passam confiança para a torcida e também nem para a comissão técnica. O Corinthians tem essa desconfiança aí com os dois laterais aí que estão no timão hoje em dia. E você contrataria o Fabrício Angileri? Deixa aí seu comentário, deixa a sua opinião. Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço, obrigado por tudo, obrigado pela audiência, ótimo começo de semana pra vocês, tamo junto, Deus abençoe, forte abraço e vai Corinthians!